Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa que a figueira ainda este ano esteja aí. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Vocês que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nessa tarde tão ensolarada, com um dia tão aberto, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pela TV Pai Eterno. Caríssimos, permitam-me falar uma imagem de algo corriqueiro, mas que não é sem sentido. Tem um porquê de eu falar disso. Nós estamos em tempos de jabuticaba. Estou vendo que uma gosta muito de jabuticaba. E aonde nós padres moramos, no Retiro da Piedade, lá tem alguns pés de jabuticaba. Eu ainda não tive condições de parar debaixo de um desses pés para pegar, sabe aquele gesto simples da gente pegar uma jabuticaba assim e espero daqui a um tempo ter condições de fazer isso. Tomara a Deus que hoje eu consiga. Essa imagem para dizer o seguinte: ninguém fica o dia todo e todo o tempo olhando se tem uma jabuticaba, se tem laranja, se tem uma fruta num pé. Sabemos mais ou menos quando é o tempo daquela fruta, vamos até lá e pegamos. Tomara a Deus que lá esteja. Daí eu já dou a indicativa que pretendo me ater à segunda parte da narrativa do Evangelho que nós hoje escutamos. Há alguns detalhes interessantes. Numa vinha, lugar onde se tem a plantação de uvas, tem uma figueira. E ir até lá para pegar um figo, pegar um fruto. Mas isso não se fala o dia, não se fala o tempo, não se fala a hora, não se fala se eram ou não tempos de figo. Tomei a liberdade de olhar se tinha alguma citação, porque há um outro trecho onde é falado que não era tempos de tal fruto. Mas o fato é que, querendo o figo, querendo o fruto, o dono dessa vinha vai até o pé. Não se sabe o dia, não se sabe a hora, não se sabe o momento, não se sabe o porquê. Ele simplesmente foi.
E relata que durante 3 anos, provavelmente ao longo de 3 anos, ele fez visitas a essa vinha para ver se tinha ou não fruto. Mas repito, não se diz tempo, não se diz dia, não se diz nada. Só que ele foi pegar. E a primeira iniciativa de cortar a figueira. Parece estranho isso e sem sentido, porque é uma narrativa que não significa muito para a gente, a maioria das vezes, mas ela tem algo muito peculiar. Porque na grande vinha da vida, nós somos a figueira. Nós. E a vida de todos nós precisa dar fruto, mas nós nunca sabemos quando realmente o Senhor virá para coletar os frutos da nossa vida. Alguém sabe? O que leva a dizer que todo instante, todo momento é necessário ter a observância se realmente eu, como aquilo que é minha característica, diferente de tudo que está ao meu redor, eu tenho uma característica. Como um pé de figo tem a sua característica diferente dos pés de uva. Resta saber se eu, esta pessoa, no tempo que eu não sei qual será, o fruto da minha vida poderá ser realmente oferecido àquele que buscará, sem avisar hora nem momento, um fruto adequado, conforme o lugar onde nós estamos plantados. A história. Daí a narrativa que temos aqui, ela vai justamente dizer, cada um de nós é diferente realmente de todo o espaço que estamos. Cada um de nós tem a sua diferença. Mas cada um de nós tem a propriedade de dar fruto. E esse fruto não significa ter alguma coisa que nós produzimos, mas sim aquilo que nós significamos. Ser cristão e dar fruto ao longo da história, nesse grande campo da vida, é produzir sentido, esperança, significar alguma coisa, não para nós, mas para aqueles que virão até nós para degustar aquilo que a nossa história pode significar. E aí eu volto a Jabuticaba. Vocês não sabem como são os pés, vocês não sabem aonde eles ficam. Eu sei. Eu não passo debaixo desses pés de jabuticaba todos os dias, eu não vou lá toda hora. Simplesmente eu estou com vontade de comer uma jabuticaba. Se eu for lá, eu espero que tenha jabuticaba no tempo de jabuticaba. Concordo? Da mesma forma é a nossa história. Não pensemos que será amanhã o dia em que nós deveremos oferecer a Deus e a alguém o fruto da nossa história. Porque a todo instante, a nossa propriedade, como criaturas, é ter algo a oferecer. E aí eu volto à carta aos Romanos. Volto à carta aos Romanos porque ela caracteriza muito bem isso. Se todos nós somos completamente diferentes de tudo que está à nossa volta, e nós somos, se todos nós temos a capacidade de produzir um fruto segundo a nossa natureza, não adianta eu esperar que um físico que gosta de física, que trabalha com física, vá operar um coração. Tem lógica? Ou alguém se aventura a deixar com que um físico voltado para cálculos, faça uma cirurgia no seu coração. Alguém? Que isso? A história de cada um de nós, diferente de tudo que está à nossa volta, ela tem uma peculiaridade.
Pela graça que recebemos de Jesus Cristo, sendo batizados e unidos na grande história da salvação, todos nós podemos achar inúmeros empecilhos para seguirmos na fidelidade ao Senhor e produzirmos o fruto segundo a nossa característica. Daí o que eu quero dizer. Um físico será um excelente cristão sendo físico. Um psicólogo será um excelente psicólogo cristão. Cada um nas suas aptidões. Mas em tudo que fizermos, em tudo que formos para a vida e para os outros, é necessário que nós estejamos imbuídos pelo Espírito da graça de Cristo, que é completamente diferente do Espírito que rege os nossos desejos, as nossas vontades imediatas. O que eu digo com isso? São Paulo aos Romanos vai dizer o seguinte: vejam bem, vocês agora, se realmente têm o Espírito de Cristo em vós, deveis produzir os frutos, segundo as aptidões e as características de cada um, deveis deixar com que a graça de Deus produza em vós um fruto que corresponda à dignidade a que fostes chamados seguindo Jesus Cristo. Cada um de nós. Então, por exemplo, você, Melina, não precisa se tornar uma freira, mas é necessário que você, aonde quer que vá, consiga comunicar a graça de Cristo nas suas aptidões. Como a exemplo daquilo que escutamos na narrativa do Evangelho. É um grande parque onde estão plantados pés de uvas, mas tem uma figueira. Essa figueira tem que dar fruto. Na história de todos nós, nesse grande campo da história, cada um de nós tem um fruto a oferecer e a produzir. E qual que nós temos produzido? É aquele segundo a marca de escutar o Evangelho e compreender que cada um de nós precisa pensar muito mais do que no próprio umbigo, do que na própria vontade, do que no próprio querer, do que naquilo que ele sente, ou ter a capacidade de, justamente pela graça de Cristo, compreender: eu não posso ficar estacionado onde eu estou. Qual é o fruto que eu darei hoje para o mundo? O que eu significarei hoje para o mundo? Uma pergunta tão simples, mas que eu acho que diz muito para todos. Porque se temos juristas que se dizem cristãos e não fazem jus a esse nome, se nós temos políticos que se dizem cristãos e não fazem jus a esse nome, se nós temos ministros, qualquer outra pessoa de qualquer outro meio social que se diz cristão, mas não faz jus a esse nome, é necessário nós termos a capacidade de pensar. Eles talvez sejam como essa figueira que não produziu fruto, mas o ponto central é: que tipo de figueira, que tipo de árvore, que tipo de fonte de vida eu sou, produz ou não fruto coerente com a graça de Cristo que foi dada a mim? Não um olhar que esteja voltado para fora, mas um olhar voltado para nós mesmos. Daí, o que eu acho muito interessante é isso que eu acho que sintetiza bem o que nós acabamos de partilhar. Capítulo 8 da Carta aos Romanos, versículo 8 e 9. Os que vivem segundo a carne, e aqui viver segundo a carne, permitam-me o adendo, são aqueles que estão voltados para si mesmos. Aqueles que se colocam no centro de tudo, não podem agradar a Deus. Porque na grande colheita da história, no momento inesperado, no qual o Senhor da história chega para nos pedir o fruto da nossa vida, Ele não se agradará com aquilo que podemos oferecê-lo. E não nos esqueçamos que o que nós iremos oferecer não é aquilo que nós vamos produzir, é aquilo que nós somos e temos sido até então. Daí continua São Paulo aos Romanos: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se, eu adoro esse se, viveis segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. E como saber que o Espírito de Deus mora em vós? A partir do fruto que ao longo da história nós oferecemos, ou melhor, a partir daquilo que nós significamos nesse grande campo da vida.
Qual é o significado que você tem como cristão no lugar onde você está plantado? Qual é o significado? Não dos outros, o seu significado diante da grande conjuntura da vida. Qual é o seu significado diante do grande campo da vida? Sempre é tempo de recomeçar e ajustar o caminho. Como, no final da narrativa do Evangelho, a tentação do Senhor da vinha é: corta isso, não está valendo de nada. Então vem alguém e fala: não, espera mais um pouco, eu vou adubá-la. Ainda tem tempo para produzir fruto. Nós ainda temos tempo. Não contemos com o ano que vem. A vida é muito curta. O tempo é curto. Não existe segunda chance na vida. Só temos essa. Tenham a certeza, a única convicção que cada um de nós pode carregar é que a única chance de fazermos essa vida valer a pena é agora. Nenhuma outra garantia nós temos. Só o agora. Uma palavra tão curta, num espaço de tempo tão pequeno, mas que pode fazer a diferença enormemente no conjunto do nosso viver. De pé.